Lara, beijão, saudade. Que espetáculo. Vamos lá então, gente. Não esqueçam aqui, ó, bastante importante, panorama da literatura brasileira. Panorama da literatura brasileira. Panorama da literatura. O que acontece conosco? Primeira coisa que vai aparecer para nós em prova de Enem, e lembrando que uma das provas que são bastante importantes para nós na hora do Enem é a prova de código de linguagem. Por quê? Porque a prova de código de linguagem, geralmente o pessoal não dá muita bola. Ah, é fácil, é só interpretação. E aí, quando nós formos trabalhar as competências e habilidades, a gente vai ver que a interpretação fica lá em segundo plano, na verdade, né? Que a gente consegue realizar, fazer as questões, especialmente através das competências e habilidades. E como a galera não dá muita bola para código e linguagem, estava conversando com o Júlio desses dias, com o Julinho, sobre isso. A nota fica mais baixa ainda do que ela já é, porque em geral, tu fazer 700 em linguagem, cara, tu estouraste. Fazer 700 em linguagem é muito difícil alguém fazer. Quando tu faz 700 em linguagem, tu fizeste ali 43, 42, 43 acertos, né, de linguagem. Pô, 700 mais, então, em linguagem, te coloca um passo gigantesco à frente dos outros, né? Assim como tu fazer ali a partir de 920 em redação, 940, e assim como tu performar em matemática, né, que te coloca dentro da universidade, basicamente. Bom, vamos lá então. O que acontece? Dentro da história da literatura brasileira, nós começamos com as primeiras manifestações literárias no Brasil, que é o quinhentismo. Por que eu falo sobre primeiras manifestações literárias no Brasil? Alguém sabe me dizer? Não? Eu falei exatamente assim. Por que no Brasil e não do Brasil? Perfeito, exatamente isso, Alá, porque são textos escritos aqui, são os textos sobre essa terra, porém não foram escritos por brasileiros. Aliás, nem Brasil existia, Luiz. O que acontece? O Brasil, ele vai aparecer para nós como país aqui, ó, a partir do romantismo, na verdade, um pouquinho antes do romantismo. O Brasil se torna independente em 1822, o romantismo começa em 1836. Então, tudo que vem antes do romantismo, a prova vai nos cobrar como literatura colonial, ok? Então, já sabe, apareceu este conceito na prova, literatura colonial, está falando sobre quem? Quinhentismo, barroco e arcadismo. Vamos colocar isso aqui. Estou falando muito rápido, não? Não. Falou literatura colonial na prova, quinhentismo, barroco e arcadismo. O que acontece também? Eu te falei que um macete é tu lembrar que a literatura ela é sempre pendular. O que eu quero te dizer, Luiz? Que aqui no primeiro momento a gente vai ter uma literatura racional, lembram disso? Uma literatura objetiva, e depois no segundo momento uma literatura emocional e subjetiva. O que quer dizer isso, Luiz? Olha só, que a primeira escola literária, o primeiro período estético, que é o quinhentismo, os textos vão ser objetivos, vão ser racionais, não vai ter figura de linguagem, não vai ter subjetividade. Só que o segundo já vai ter, que é o período barroco. Pô, antítese, paradoxo. Lembra lá do período barroco com o Gregório de Matos? Escola literária cheia de antítese, cheia de exagero, cheia de paradoxos, de hipérbole, de hipérbatos. Bom, o que acontece? Então é um período extremamente emocional. Gregório de Matos completamente apaixonado pela dona Ângela, anjo no nome e Angélica na cara, diz ele. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser Angélica, flor e anjo florente. Ou seja, tem alguém que ele está apaixonado, essa moça tem uma carinha de anjo, mas no final da poesia ele diz assim, Luiz, olha só: porém, de tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesar, isto é anjo que me tenta e não me guarda. O que ele está dizendo com isso? Ele é completamente apaixonado por ela,
Ela é um anjo, tem a fisionomia de um anjo, se é que ele viu um anjo alguma vez, porém, ela é tão bonita que quando ela chega perto dele, a última coisa que ele quer é ser santo, é agir como um anjo com ela. Né? Então tu percebe que aí ele traz a antítese, né? O anjo tentação, tu é anjo que me tenta e não me guarda, antítese, né? O anjo que é aquele ser que leva para o céu e ao mesmo tempo tentação, que vai conduzir ao inferno, segundo a religião que na época sustentava o Brasil. Tá? Então percebe que o barroco é cheio de figuras de linguagem, de subjetividade. Então, temos uma escola literária racional no quinhentismo, uma completamente emocional no período barroco e uma racional depois, que é o arcadismo. O que eu estou querendo dizer com isso, Luiz? É importante eu dizer, eu já falei nas outras aqui também, né? Nas outras aulas. Se tu chegar na hora da prova e cair uma questão sobre romantismo, por exemplo, e tu não lembra das características do romantismo, o que é importante tu fazer? Lembra das características de uma escola literária anterior ou posterior. Porque vai ser sempre assim, uma escola literária é sempre o oposto da outra. É sempre o contrário da outra. Beleza? Isso facilita bastante esses macetes para a prova de Enem e para quem for fazer a URGS em especial, que a URGS a gente tem 15 questões, se não voltar ao normal, se voltar ao normal são 25 questões, só que, bom, sendo 15, não tem em torno de 12, 11 de leituras obrigatórias, como normal, e o resto de escola literária. E aí a gente vai precisar lembrar das características. Estou falando muito rápido. Então tá. Seguindo então. Quais são os tipos de texto que nós temos no quinhentismo? O primeiro tipo de texto que nós temos no quinhentismo é a literatura de informação. Literatura de informação. Bora para o quinhentismo aqui então. O que nós vamos ter? Claro, estou vendo de forma mais rápida, mais dinâmica, né? Literatura de informação. Quem é que vai escrever esses textos? Lembra, Luiz? Não? Vamos lá. Vamos lá, vou ajudar vocês então. Literatura de informação. Quem vai escrever? Cronistas e viajantes. Cronistas e viajantes. O que é importante aqui? Principalmente um cara chamado Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever um texto chamado... Aí vai depender da prova, né? Mas assim, ó, tem uns que dizem carta ao rei Dom Manuel, outros vão dizer carta de achamento do Brasil, outros carta de descobrimento do Brasil, que para nós fica a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Quiseres colocar a carta ao rei Dom Manuel também, tranquilos. O que a prova já cobrou em anos anteriores? A literatura de informação, ela recebe o nome de literatura, mas ela não é literatura. É só um período histórico. A carta de Pero Vaz de Caminha não tem literatura. É um documento histórico que o Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal. Então ela tem um grande valor histórico, um grande valor
documental e nenhum valor estético, nenhum valor literário. Pablo, então por que a carta de Pero Vaz de Caminha aparece em literatura se ela não é literatura? Então, porque a gênese, o início da cultura brasileira começa nessa carta. O que vai acontecer? Vamos à carta, então. Primeira parte da carta, Caminha vai descrever o que aconteceu no caminho até chegar a essas terras, que não era Brasil. Tá? E aí ele vai dizer o que eles passaram no mar e tal, e neste momento também, o Caminha vai acabar descrevendo a relação deles para com essa terra. Então eles passam, quando estão chegando próximos da terra, passam pelo primeiro monte, vamos chamar de Monte Pascoal, depois a primeira ilha, a ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Depois ele já instalado aqui, vamos dizer que isso aqui era muito quente, parecia um braseiro, né? Como é que é um braseiro em português? De Portugal, um Brasil. E aí vai ficar com o nome de Brasil, o pau-brasil vem depois, tá? Caiu no vestibular isso, como que era o nome do Brasil antigamente. Os nomes anteriores. Ilha de Vera Cruz, terra, Monte Pascoal primeiro. Ele vai dizer, houvemos vista de terra, sei lá, 15 de abril de 1500, houvemos vista de terra, vimos um monte ao qual lhe demos o nome de Monte Pascoal. E aí depois repete com a ilha e por aí vai. Chegam em terra, vão ter os primeiros contatos com os indígenas. Diego Álvares Alves vai descer, vai ter o primeiro contato com os indígenas e o Caminha vai descrever esse primeiro contato. Vamos dizer que os indígenas andavam em volta dele, alguns apontando, e essa parte já caiu, esse fragmento já apareceu em várias provas. Os indígenas apontando para o Cabral também, e para o Diogo, e apontando para a terra, apontando para o castiçal de prata que ele tinha nas mãos, e apontando para a terra, como quem diz, olha, aqui também tem ouro, tem prata. Né? Então tu percebe que aí já tem uma característica do brasileiro que nós carregamos até hoje. Que característica é essa? Essa característica de idiotização do brasileiro, ou do latino, ou do americano, como a gente queira chamar. Percebe que o índio, o indígena, né, não se fala mais índio hoje, o indígena ele é colocado sempre como alguém capaz de trocar suas riquezas naturais por espelhinho, qualquer bugiganga. Ele é colocado como alguém idiotizado nas literaturas. E a Carta de Caminha contribuiu para isso. E de alguma forma, eu e tu, a gente às vezes reproduz isso. Ou a gente às vezes aceita isso de alguma forma. São características, estigmas, algo que colaram na gente em algum momento e a gente acabou reproduzindo, né? A ideia da síndrome de inferioridade do brasileiro, por exemplo, né? Que vai começar com a carta, depois a gente pensa a síndrome de inferioridade já na Guerra de Portugal. Tem um nome disso, né? Não sei. Que o brasileiro é sempre pior. Tem, não tem? Pois é, aí te deu. É síndrome de vira-lata? Pode Acho ser, que é, síndrome de né? inferioridade, síndrome de vira-lata, que vai começar com a carta, né? Vai começar com o europeu chegando aqui, se estabelecendo e a gente achando que o europeu é melhor, sempre. Né? Ou a gente achando que o estrangeiro é melhor. Acontece isso lá em 1500, acontece isso na Guerra do Paraguai, por exemplo, que a gente vai fazer aquele papel de capacho destruindo o país vizinho para ajudar a Inglaterra, né? Só porque a Inglaterra era de alguma forma uma potência europeia. Lembrando que o Paraguai também é uma potência, né? A gente vai acabar dizimando o país aí. Enfim. Já vai, Luiz. Já estou terminando, Luiz. Estou terminando, Chimael. Então, assim, ó. Por isso que a Carta de Pero Vaz de Caminha aparece na literatura, nas provas de literatura brasileira. Por quê? Porque o início da cultura, a gênese cultural do Brasil está aí. Uma outra característica, aquele olhar que a gente tem sobre o perfil feminino, por exemplo. A origem da sensualidade da mulher brasileira começa na Carta de Pero Vaz de Caminha. Queres ver? Tu tem um material aí, né? Se for procurar depois no quentismo, tem esses fragmentos todos que eu estou te dizendo. O que acontece? Vocês lembram que tem uma parte da carta que ele vai dizer, andavam várias pessoas, vários homens juntos, e andavam entre eles 3 ou 4 moças muito novas e muito gentis, com cabelos compridos, caídos pelas espadas, andavam com suas vergonhas à mostra, suas vergonhas tão rígidas, redondinhas,
e limpas, das cabeleiras, que de muito olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. E aí, olha o julgamento que ele começa a fazer. Muito jovens e muito gentis. Gentis no sentido de dadas, né? Porque as moças estavam sem roupas, sem roupa. E por que eu estou trazendo essas reflexões para a gente? Porque a prova nos cobra isso, e a prova de redação também pode nos cobrar isso, né? Ou seja, ainda hoje, a gente vê uma mulher com uma roupa um pouco mais curta, e algumas dizem o seguinte: olha a roupa, mas o short é muito curto. Ah, mas a blusa é muito curta. Mas ele fica julgando a mulher pela roupa que usa, ou pela roupa que não usa. E fazendo exatamente a mesma coisa que Pero Vaz de Caminha vai fazer em 1500. Cara, nós estamos em 2023. Vocês que são da matemática, me ajudem aí, quantos anos dá depois? 1500 para 2023? 1500, 2000... Dá 523 anos? É isso? É? 523 anos? Gente, 1500 até. Cara, então passamos 523 anos após a gente pensa da mesma forma, julgando a mulher pela roupa que usa, que é o que o Caminha fazia lá. Mas por que a gente faz isso hoje? Porque essa característica, ela vai surgir lá no início no Brasil e colou em nós como um estigma, e até hoje a gente reproduz. É algo histórico, é algo muito antigo que a gente não consegue se livrar. Então, dificilmente, por exemplo, por mais que tu mude e diga, não, mas eu não julgo mais, e aí tu chega em casa com a tua namorada, ou enfim, né? Porque a mulher é a mais julgada, o homem não é muito julgado pela roupa, a não ser que ele use roupa feminina. Eu estava comendo semana passada ali no Bem Brasil, e um ex-aluno meu estava de saia. Aí o menino chegou ali com uma saia xadrez, pô, espetacular, né? E todo mundo olhando para ele com um olhar de julgamento, sabe? A mãe dele. Pô, o cara não pode usar o que quer. Então percebe que a roupa feminina que é julgada. Ah, mas a mulher se anda masculinizada, ela é julgada também. É masculinizada. A mulher, desculpa, por mais que seja masculinizada, mas é a mulher que é julgada. Sempre. Mas bem menos, né? E é importante a gente falar sobre essas coisas, por quê? Porque a redação pode nos trazer essas coisas. E aí a gente tem argumentos históricos para trazer numa redação, por exemplo, né? Bom, então a carta de Pero Vaz de Caminha. Literatura de informação. E nós temos a literatura, depois da literatura de informação, a literatura de catequese ou de formação. Está muito rápido, gente. Literatura de catequese ou de formação. Literatura de catequese vai aparecer para nós através de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. A gente consegue ver toda a história da literatura? Não vai dar. A gente consegue ver todo o modelismo fechando todas. Vamos lá, literatura de informação, feita pela Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa que tinha o objetivo de quê? De catequizar o povo. Perfeito, de catequizar o povo. E aí vamos mais além ainda. Não só catequizar o povo, porque nós estávamos também chegando num período aqui, nessa transição, de reforma protestante. O que Foi aí acontece? que começou as cruzadas? Ou não? Foi nessa transição aqui, exatamente. 1500 a 1600. Lembrando que o período medieval, ela foi já na Baixa Idade Média, né? Esse período medieval vai de 500 a 1500. Então, é nesse contexto aqui. Tá? O que eu ia dizer que eu esqueci? Deixa eu ver. Esqueci o que eu ia dizer. Lembrei. Um dos objetivos, catequização. E o outro objetivo, expansão do catolicismo. Por quê?
Por que se colocava padres, por exemplo, numa expedição de colonização? Ou numa expedição exploratória? Porque o objetivo era justamente levar o catolicismo para colônias, para províncias, para que o catolicismo saísse da Europa. Por quê? Porque o protestantismo estava crescendo, e crescendo em larga escala. Daqui a pouco eu te falo o porquê que estava crescendo em larga escala. E o catolicismo passa a entrar em crise, quase que definhar naquela época, porque os novos povos que estavam surgindo eram todos protestantes. Claro, pode dar algumas causas? Posso. O protestantismo, por exemplo, via o lucro como uma bênção de Deus. Católico não. O que diz o catolicismo? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O católico, por exemplo, ele demoniza o lucro. Perfeito. Perfeito. Pô, tô há 2 anos combinando uma aula de parceria com o Rodrigo, a gente não consegue acertar os horários, de sacanagem. Então, o católico ele demoniza o lucro, enquanto o protestante não. O que o protestante vai dizer? Não, muito pelo contrário. Se tu é rico, e ele vai usar aquela outra passagem da Bíblia que vai dizer é porque tu recebeste o teu talento e tu multiplicaste o teu talento, não colocaste o teu talento embaixo da cama. Então quer dizer que se tu é rico, cara, Deus está feliz da vida contigo. Porra, tu é brother de Deus. Agora, se tu for pobre, Deus está de cara contigo, tá boladaço. Porque o cara te deu um talento e tu vais esconder o teu talento. Inclusive tem uma passagem para isso, né? Um recebe 1 talento, outro 3, outro 5. O que recebe 3 talentos multiplica para 2, né? Para 6 talentos, o outro para 10. E o que recebeu 1 entrega para Deus. Olha, eu só recebi 1 talento, fiquei com medo de perder. Aí Deus vai destruir com ele. Então tu percebe o que a gente tem então. Nós temos um protestantismo crescendo cada vez mais, catolicismo definhando, de forma que era importante levar para as colônias, levar para as províncias, para o catolicismo. Então, 2 objetivos da literatura de catequese: catequização do índio. A palavra do indígena, a prova vai te cobrar com o nome de gentio. Gentio era o índio ainda não batizado. Tá? É possível que ele fale, que ele use esse termo, indígena ainda não batizado. Depois disso, da catequização, é a expansão do catolicismo. Tranquilos até aqui? Dúvidas? Eu tenho a impressão que eu estou falando muito rápido, cara. Não? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, dentro da literatura de formação ou de catequese, o nome que vai se destacar aqui é o Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta. Inclusive tem nome de rua, né? Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta era o cara que foi o único cara a se interessar pela linguagem tupi-guarani. Por exemplo, o único dicionário que nós temos tupi-guarani foi ele que escreveu. Existe o dicionário até hoje. Era o cara que escrevia peças teatrais, que a prova vai nos cobrar com o nome de autos. O que é um auto? O Auto da Compadecida, por exemplo. O que é um auto? Auto é aquele texto que vai trazer personagens não humanos, mas com características humanas. E sempre no final do texto tem a moral da história cristã. Uma ideia, uma espécie de moral da história. Então o Padre Anchieta escrevia esses autos, essas peças teatrais, com o objetivo de catequizar o índio mesmo, né? Porque o índio não sabia latim, não sabia ler. Então, como é que eu vou fazer catequização? Através de peças teatrais. Eu não queria me meter. Pode falar, bora. Estás participando. Eu fui numa, não sei se foi as missões, sabe? Bah, eu dei aula lá durante alguns anos. E lá eles mostram como funcionava a catequização pelas histórias e tudo mais. Que massa. O show de luz é bem triste, mas é bonito de ver. Cara, é interessantíssimo de ver e tem na internet. Histórica. Vou até procurar. Eles contam lá como que os padres catequizavam os índios por teatro. Que foda, cara. Fiquei curioso, vou até procurar. Eu dei aula, uma das sedes do Unificado era em Santo Ângelo, que é um dos 7 povos ali. Eu fui na da São Miguel,
Missões de São Miguel. Tudo pertinho ali. Tu sabe que a história de Sepete Araju se passou ali naquela volta ali. E aí quando a gente conta a história, eles ficam encantadíssimos, né? Porque tem a ver com algumas regiões que eles costumam passar diariamente. Vou te dizer uma coisa, lá é tudo mal assombrado. Tio, Mas imagina de noite. Luiz, eu tinha não pode que entrar dormir, lá cara. dentro. Olha que louco, eu dormia no cursinho porque não tinha dormido, o cursinho não pagava pra nós um local pra dormir. Então, cara, olha só que loucura. Só que o cursinho tinha espaço pra gente dormir, mas era uma função, por quê? Porque, bom, eu dava aula até as 10h30 da noite e até a última pessoa, até a funcionária do curso sair, ela fechava tudo e eu não tinha chave, e depois não podia mais sair. Tipo, então eu ficava, a funcionária saía às 11 horas da noite do curso e eu, cara, qualquer coisa que acontecesse no curso, eu tinha que ficar lá dentro até as 7h30 da manhã, que era quando o pessoal fosse chegar. E, cara, eu saía 10h20 da aula, corria no Girafas, que era na frente, pegava uma janta e corria pra ali e daqui a pouco começava a ouvir uns barulhos loucos, cara, muito cursinho. E eu sozinho, nem televisão tinha. Aquela porcaria. Cara, que inferno. Mas lá nas missões eles não deixam entrar, né? De noite. Tipo, anoiteceu, tu não pode mais entrar. É proibido. Lá não pode. O São José foi esses tempos atrás, faz uns 2 anos. Eles levaram uma turma e aí teve 5 meninas que voltaram doentes de lá e teve uma que ficou muito mal. Ela ficou de cadeira de roda, ela teve que aprender a escrever de novo. Foi assim uma coisa absurda. É que tem várias missões, são 7? São 7. Foi naquelas obras de Miguel. São Miguel é uma das mais conhecidas. Sabia que tem, tipo, aí lá dentro, quando tu só pode fazer turismo de dia, quando começa a anoitecer, os seguranças começam a te tirar. Aí tem um cemitério indígena, lá tu não pode entrar, só pode ver de fora. E aí eles têm uma cachoeira e tem vários níveis, que era tomar banho, lavar roupa e fazer comida. E aí tem a marca da mão das pessoas. É absurdo. E aí lá eu fiquei num hotel que era do lado das missões. Tu ficava numa pousada, da piscina tu enxergava as missões. E de noite, tipo, o restaurante fechava 10 horas da noite e não abria mais depois e o pessoal não saía na rua. E a gente tinha que ficar dentro do quarto. Mas é tudo muito estranho, cara. Não sei te explicar, mas foi o local, acho, mais estranho que eu fui. É que tem uma diferente, na verdade. Tem um museu, aí lá tinha os santos e mostrava, sabe, os santos de... E aí os índios abriam os santos por dentro pra botar as coisas. E aí mostrava os santos que os portugueses roubavam ouro daqui. Tudo aberto dentro, assim. Partiam no meio. Partiam no meio. Né? Os santos tudo aberto, assim, por dentro. Aí tem o Museu da História e o Museu das Imagens, que aí tem as pinturas dos índios. Tinha dos indígenas lá. E tem muito povo indígena lá, né? Cara, muito. Que energia. Os livros que os portugueses usavam pra datar as coisas, tem tudo lá nas missões, no museu. Legal. E aí não pode, tipo, tem tudo. Chegamos, em português de Portugal, né? Chegamos, avistamos tantas mulheres, tantos homens, tem tudo lá. Tudo nos livros, até costurado, né? Em seguida, e depois passa, eu não lembro se passa por lá. Passa por lá, os bandeirantes. E todo esse lado do Rio Grande do Sul tem toda essa história da literatura. A história do Sepete Araju é aquele que defendia... Esse mesmo. Esse mesmo. Cara, tá bom. Mas enfim. Cara, morri de medo. Um dos motivos de eu não seguir lá foi esse. A estrutura, que a gente não tinha estrutura. Pra quem era de fora, a estrutura era horrível. Mas as missões de Santo Ângelo, tem uma missão de Santo Ângelo, não tem? Que dizem que foi a que mais torturavam os índios. A história, pelo menos, fica bem atrás da igreja central. O cursinho era, tipo, uma quadra da igreja. E eu ia na igreja direto, né? Porque não tinha muito o que fazer na cidade. Então, ficava rezando. Ficava sentado ali na frente. E literalmente sempre tem uma igreja na frente. Sempre tem uma igreja na frente. Caramba, pânico, sei lá. Mas quando eles faziam o show de luzes, mostrava assim, contava as histórias de como funcionava e citava, que eu era muito pequena, mas citava, fulano de tal, que a gente hoje estuda na literatura. Eu gosto desses passeios históricos, assim, mas pra passear. Vai e volta.
Mas imagina a sensação de entrar de noite dentro de um lugar assim. De Isso. dia já é E o horrível. pior, cara, qual era a situação? O curso, ele era um quarteirão, basicamente, o curso. Então, assim, ó, uma parte do quarteirão era o curso todo e uma parte do lado era um estacionamento, que era do curso também. O que acontecia? A mulher estava fechando e para eu chegar na parte do alojamento, entre aspas, os professores tinham que entrar pelo estacionamento. Só que não tinha luz nenhuma, eu caminhava uma quadra, basicamente, no escuro, com a lanterninha de celular, para chegar lá no fundo, dobrar e para os professores, cara. Que pânico, cara. Mas eu vou te contar o ano passado de noite eu enxergava uma mulher aqui e ali. Não, nem brinca porque eu dou aula. É sério que ali na Não, vá, não vou. Sim, eu estudava de noite. Vá, não. Mas aqui é na casa da Ana, né? Ela mora aqui. Direto, né? Direto. Eu sou muito nervoso com essas coisas. Bom, vamos lá então. Seguinte. Rapaz, Período barroco. Eu marcar ele pra eu ter namorado, senão ele ficar bravo na namorada dele. Pode me marcar também. não, você não tá tomando mate? Ah não, agora marca todo mundo. É sacanagem, né? Ô Luiz, tu não vai querer mate? Não, não, obrigado. Seguindo. Não, mate? Período barroco, pessoal, século XVII. Período barroco O mano me falou que aparece. tu tomava com ele. Oi? O mano me disse que tu gostava É de teu tomar irmão? mate. É o meu irmão. Luiz. Ele tá lá no Flame, né? Tá no Flame. É. Zão. Eu fazia o dia inteiro lá e de noite eu vinha pra cá. Ele até queria ficar aqui, mas não. Não conseguimos fechar horário. pra eles. Eu ia estudar de noite aqui também. Bora lá então, gente. Período barroco. Período barroco começa no ano de 1601 e vai até. Isso mesmo, 1768, que é o início do arcadismo. Então, período barroco, 1601. O que eu preciso que tu lembres do período barroco? Primeira característica que a gente chama de dualidade. Percebam que nem estou focando muito no contexto, só no contexto histórico, tá? Dualidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o indivíduo do período barroco é aquele cara que vivia sempre entre o sagrado e o profano, entre o céu e o inferno. É aquele cara que vivia sempre entre bem e o mal, o bom e o ruim. Lembrando que é nesse momento que a igreja também influenciava sobremaneira a cultura brasileira, quer dizer, não era Brasil ainda, a cultura dessas terras. Então o indivíduo, ele seguia o que dizia a igreja, por um lado, só que por outro lado, ele queria dar vazão aos sentimentos mais carnais. Isso mesmo que vocês estão pensando. Então o que acontece? Lembra essa poesia que eu falei para vocês? Anjo no nome, Angélica na cara. Tu imagina tu gostar de alguém, tu ser apaixonado por alguém, tu querer ficar com essa pessoa, só que tu não poder, e não é nem porque a pessoa não queira, é porque a igreja diz que tu não pode. Então, era uma das angústias que vivia o indivíduo do período barroco. Por quê? Ele queria coisas que a igreja não permitia. Então ele vivia sempre entre o desejo e a remissão dos pecados, entre o céu e o inferno. Era uma angústia gigantesca, né? Por isso que a gente trabalha com as figuras de linguagem. Qual figura de linguagem? Alguém lembra, não? Algumas que aparecem no período barroco? Tá sangrando aqui em cima. Tira um pouquinho. Eu passei o anel. Metáfora. Metáfora. O que é a metáfora? Alguém lembra? Como é que eu consegui fazer isso? Mas só um pouquinho, não passa Eu nada. passei assim, ó, o anel. O que é o que tu diz? Metáfora. Ah, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Comparação subentendida. O que acontece? Não posso puxar. Comparação subentendida. Por exemplo, ela é um anjo. Ou seja, ela tem a fisionomia de um anjo. Ela é doce como um anjo. Ela é pura como um anjo. Metáfora. Lembrando que comparação é uma outra figura de linguagem, tá? Só que para ser comparação precisa ter a palavra como. Então, por exemplo, se eu dissesse, ela é como um anjo, aí é comparação. Se eu disser, ela é um anjo, é metáfora.
Bora lá. Uma figura que aparece bastante no período barroco é o paradoxo. Alguém lembra o que é paradoxo? O figura de linguagem aparece em prova bastante. A gente estudou isso. Tô fazendo essa matéria agora. Espetacular. Paradoxo é duas ideias contraditórias, né? Ah, tô dormindo acordado. Impossível, não tá dormindo, tá acordado, pode estar muito cansado. Na literatura parece fácil assim, tô dormindo acordado? Não. Porque literatura é uma forma. Literatura é uma forma estilosa de se expressar, né? Então, como é que a gente vai fazer isso na literatura? Amor é ferida que dói e não se sente. Amor é fogo que arde sem doer. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. E aí, se alguma vez tu já tivesse apaixonado, tu sabe do que a poesia está falando, né? Mas interessante é que é contentamento descontente, não pode. Paradoxo, tu está contente ou tu está descontente. Não pode estar as duas coisas ao mesmo tempo. E antítese, o que é então esse paradoxo? Ideias contraditórias. Antítese é o quê? Isso, podem me deixar falando sozinho. Por que, né, Vavá? Deixa ele falando sozinho. Isso mesmo, antítese são ideias contrárias. Então, ele muito quente, ela muito fria. Eu só aconselharia minha namorada esse coqueiro. Cara, é antítese. Um muito calmo e a outra é pilhadaça. Uma é good vibes e a outra... Tem que ter equilíbrio. Antítese, então, isso, ideias contrárias. Paradoxo, ideias contraditórias. Deu para entender? Faz sentido? Hipérbole é outra figura de linguagem, que é o exagero. Só que no período barroco, eu vou fugir do comum, eu vou trazer uma outra figura que aparece também, que é o hipérbato. O que é o hipérbato? Inversão sintática. Entenda bem. O que isso quer dizer na prática, Pablo? Na prática quer dizer o seguinte: uma frase geralmente é feita de sujeito, predicado e complemento. Então, Pablo, sei lá, sujeito, verbo, complemento, Pablo pegou a caneta, o hipérbato vai inverter. Vai ser a caneta, Pablo pegou. Então vai ser complemento, verbo e sujeito, complemento, sujeito e verbo, por aí vai. A gente inverte sintaticamente a frase. Consegui explicar? Sim. Falando mais rápido, a gente já olhou para isso. Vamos lá. A hipérbole, que é o exagero, né? Eu vou colocar aqui hipérbole. Hipérbole, que é o exagero. Aí teu namorado, tua namorada diz assim: te liguei 1000 vezes e tu não atendeste. Aí tu vai olhar o telefone, tem 2 ligações. Aí tu chega para dar um tom de erudição, tu diz para ele ou para ela: tu és muito hiperbólica ou hiperbólico. Hipérbole. Cultismo e conceptismo, alguém lembra, não? Outra característica, cultismo, e a outra, conceptismo. O que quer dizer isso tudo? Cultismo, exagero da norma culta. Cara, o texto do período barroco é cheio de palavras mais rebuscadas
escadas, né? Pô, se Deus quiser, minha esperança vai ser tão longa como esse chimarrão Luiz. Minha alegria, meu namoro, tudo, que seja tão longo quanto o chimarrão. Esse chimarrão tudo não termina, né? A gente vai tomando, não vai terminando. A folha comprida. Tem que fazer com mais leve. Bora lá então. Não, mas assim que é bom, Luiz. O que é o ocultismo? Exagero na arma culta. O que é? A prova pode trazer isso nas alternativas com o nome de jogo de palavras. Tá? Jogo de palavras. A prova vai trazer isso nas alternativas como jogo de palavras. Vou colocar de peito para não confundir com as coisas de linguagem. Jogo de palavras. Pablo, pode mostrar? Posso, já mostro. A Rita Lee morreu. Ah, que droga, cara. Hoje, agora? Agora. Oh, é verdade, não tem Instagram O desse Instagram tempo. eu tava vendo agora. Ah, mas ela tava muito mal já do câncer, né? Ah, mas que perda gigantesca para a cultura brasileira. Bem pior que é. É. Tem uma música nela. Cai direto nas provas, né? Cai direto, É. cai direto. E aí, o que acontece? Tem Aquela DTzinha. mas tem uma música mais lá do B dela que eu adoro, que é Papai me empresta o carro, que ela diz: Papai me empresta o carro, tô precisando dele para levar minha garota ao cinema. Papai não crie problema. Como é que é? Não sou do tipo que frequenta motel. Como é que é? Como é que é? Ih, gosta Não tenho tanto idade de para dançar. não tenho idade para frequentar o bordel, não sou do tipo que frequenta motel. Aí ele vai dizer: na minha idade você pintava o 7. Mamãe tem ódio de uma tal Elisete. Dizer, espetacular a música, cara. Um rockzinho bem bacana. Jogo de palavras e conceptismo, jogo de ideias. O que quer dizer isso? Quer dizer que jogo de palavras é a forma como eu e tu estruturamos as palavras num texto para dar um valor estético. Então, por exemplo, as rimas, por exemplo, né? A forma como a gente organiza as palavras. E o jogo de ideias, o conceptismo, nada mais é do que a forma como a gente organiza os argumentos para convencer alguém de alguma coisa. Gregório de Matos Guerra, cultista. Padre Antônio Vieira, conceptista. Tá? Bora pro arcadismo? O que tem depois do romantismo ali? Realismo e naturalismo. E do lado? Parnasianismo e simbolismo. Eu fui os 2 anos, os últimos 2 que teve. Teve a Loki ano passado. Eu vi esse. Pessoal, bora lá então. O que acontece com o arcadismo? Sim, eu fui. Aí é que tá. Fui. O arcadismo ele vai começar, ele vai ser o último período literário da literatura colonial. Período colonial. Tá, então o que acontece? O arcadismo começa em 1768, e vai até 1836. Pode aparecer em prova da católica isso. Tá? Vai dizer, Pablo, mas arcadismo não cai. Eu concordo contigo, não cai, mas caiu, né? Que louco. Não está no conteúdo programático, mas apareceu. O conteúdo programático é de romantismo para lá. Mas, enfim. Arcadismo 1768 e 1836, que é o início do romantismo.
Características do arcadismo. Primeira característica. Alguém lembra alguma? Não. Pô, acabamos de ver, não faz muito tempo. Começa com buco e termina com lismo. Bucolismo. Primeira característica do arcadismo. O que quer dizer bucolismo? Quer dizer que as pessoas, a partir do século XVIII, vão idear, lembrando que o arcadismo ele é conhecido também por neoclassicismo. Olha só, pessoal, isso aqui é importante. Aparecendo essa palavra na prova neoclassicismo, vai estar se referindo a este período histórico, estético, por aí vai. Neoclassicismo. Quem eram os clássicos? Sempre que a prova utilizar a palavra clássico, ela vai estar se referindo à Grécia e Roma Antiga, Antiguidade Greco-Latina, sempre. Seja no caderno de humanas, seja no caderno de linguagem, enfim. Então, novamente, neoclassicismo, Grécia e Roma Antiga. A gente imitava o jeito da Roma Antiga, o jeito da Grécia Antiga. Ele vai estar falando de arcadismo. Exatamente. E aí a primeira coisa é o seguinte, qual é o modelo de vida greco-latino, por exemplo? Lembra que na Grécia e na Roma Antiga, a filosofia nos conta que, e a história nos diz que, uma das formas de se chegar à alegria, à felicidade, que eles chamavam de eudaimonia, ou Aristóteles vai chamar de eudaimonia, é quando tu te afasta da cidade para pensar, para refletir sobre a vida. Inclusive, eles iam para aqueles montes gregos para escrever, para pensar, para refletir, que eles chamavam de Arcádias. O que eram Arcádias? Eram aqueles montes que ficavam mais afastados da cidade, que era para onde eles se retiravam, como forma de conseguir refletir mais tranquilo sobre a vida. E daí vem o arcadismo, então. Então, a primeira característica do arcadismo é o bucolismo. O que quer dizer bucolismo? Idealização da vida do campo. Idealização da vida do campo. O indivíduo do arcadismo, ele imaginava, ele pensava, ele idealizava que viver no campo, com um pastor, com uma pastora, com seus animaizinhos, era muito mais simples e muito mais fácil de se chegar à felicidade do que viver na cidade cheio de problema social, fome, miséria, aquela correria que tu não sabe se descansa para trabalhar, se trabalha para descansar. Então o que eles vão dizer? Que eles estão loucos. Vai ver que eu vou morar nessa correria louca, insana da cidade. Pessoas só conseguem chegar à felicidade se estiverem em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os animais, com a fauna, com a flora. Isso chama-se bucolismo, idealização da vida do campo. Caiu na prova de 2016 do Enem uma questão sobre isso. Como é que foi a questão? Colocaram um texto, Arcade colocaram no comando da questão, citaram o bucolismo no comando da questão, disseram que o bucolismo tinha essa característica de idealizar a vida do campo e pediram para marcar qual alternativa se encaixava melhor no conceito de bucolismo, né? E uma das alternativas era, que era bastante parecida com o conceito real, dizia em uma parte da alternativa que as pessoas viviam de uma forma real no campo, gostavam porque era a realidade deles era a realidade do campo. Só que não é. Na verdade, o bucolismo é idealização. Eles diziam que viver no campo era melhor para chegar à felicidade. Só que eles viviam na cidade e com muito dinheiro. Então, olha como é contraditório. O escritor diz assim, não, só vai conseguir ser feliz se tu viver de forma simples no campo. Aí tu olha para a vida dos caras, os caras tinham muito dinheiro e viviam na cidade. Aí é sacanagem. Aí aquele teu tio que é solteiro dizendo, não, vai lá e casa, casamento é desse jeito, é isso, aquilo, aquele outro. Todo mundo não tem da lição sobre casamento. Eu faço umas comparações muito idiotas, né? Mas dá pra mim. Mas é porque exemplo, cara, eu brinco, né? Exemplo é igual amigo guarda-chuva. No momento que tu precisa, tu não encontra. Tu fica fazendo garimpo mental para procurar exemplos. Bora lá então. Bucolismo,
idealização da vida do campo. Outra característica, lembra, Romar? Outra característica? Tá, simplicidade formal. Diferente do barroco, né? Ah, perfeito, Elvara. Diferente do barroco. Por quê? Barroco. Tia, tu leu um texto barroco. Cara, mas o que ele quis dizer com isso? O arcaísmo não, né? Marília de Dirceu, o cara é direto. Ele é tão direto, claro. O vocabulário é aquele vocabulário do século XVIII. Né, Phelps? Vocabulário do século XVIII. Ah, tinha que fazer um stories com Phelps na aula de literatura, cara. Ah, eu gravei um vídeo dele, mas quem tava sentado na porta olhando aqui pra dentro. Não é. Não, tá chamando. Ai, meu Deus. Vai olhando aqui. Felpinho. Até o Phelps tá na aula de Isso, literatura. tu que sabe tirar uma foto bonita. Pra botar ali. Nhaque na mão. Ah, tá bom. Mas quem é que faz na mão isso? Ah, Mas depois falou de mim, né? Eu achei, ó. Conseguiu tirar? Peraí, eu vou fazer na grande celular eu vou fazer um vídeo pra mim. Vem cá. O que acontece então? O período barroco ele vai ser cheio de erudição no vocabulário. E o arcadismo é simples, ele é tão simples que até na hora que o arcadismo ele quer falar sobre relação íntima, relação sexual, ele vai ser direto. Tanto que no livro Marília de Dirceu ele vai dizer assim, ó, ornemos nossas testas com flores, façamos uma cama de feno e gozemos de sãos amores. O que isso quer dizer? Pô, tchê, eu não preciso de muita coisa pra gente, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Se eu não tiver uma aliança para te dar, tudo bem, a gente faz uma coroa de flores ali, você é o rei, tu a rainha, e deu uma coroa de flores. E outra, não precisamos nem de uma cama gigantesca, não. Uma cama de feno, não seja o que está dizendo. Cara, no capim, vamos dar ele no capim, ele está dizendo, né? No feno. E gozemos de sãos amores. Cara, eita, que vontade, né? Não consegue esperar um pouco, né? No capim. É a Marília de Dirceu, Luiz. Dirceu. Enfim. Vamos lá. Bucolismo, simplicidade formal. O que mais? Alguém lembra alguma outra característica? Isso mesmo, o uso de pseudônimos. Ah, era apelidos, né? Foi? Pseudônimo, os apelidos que eles davam. Perfeito, perfeito. deu uma merda na pista. Não, é na arena. É na arena, só que toda hora. Uso de pseudônimos. Lembrando, a gente está num contexto aqui de Inconfidência Mineira. Qualquer atividade intelectual na colônia, ela era vista como algo ruim, né? Porque estava se tentando fazer com que o Brasil fosse independente. Era como algo perigoso. Alcoolismo, simplicidade formal, uso de pseudônimos, todas essas características do arcadismo. Tranquilo, gente? Beleza? Quanto tempo tem de sofrimento comigo ainda aí? Oh, que susto! Ele tá aqui. Ele é um carinho do Luiz. Ele é um bebê. Romantismo! O bebê de manhã correndo com uma canela na Não vou boca. colocar de preto o romantismo, vai que dê azar. Passagem. Tá tudo tão bem, né? Sabe o Romantismo. Queridos, principalmente para quem for fazer a prova da Católica aqui, isso é importante, romantismo. Começa em 1836 e vai até 1881. Outra coisa, a prova do Enem vai nos cobrar contexto histórico. Contexto histórico do romantismo, alguém lembra? Não. Evolução industrial,
Acabamos de passar pela Revolução Francesa. No Brasil, o que estava acontecendo no início do século XIX? Meados do século XIX. Os primeiros escritores. Perfeito, primeiros escritores, mas na história ali, junto com os primeiros escritores. 1822, independência do Brasil. 1808, chegada da família real aqui. Ah, é. Isso, 1822. José Bom, de Alencar é do romantismo, né? José de Alencar é o romantismo, é o grande autor do romantismo, da prosa romântica. José de Alencar vai escrever livros como Iracema, por exemplo. Cara, livros como pegar a literatura do romance urbano, Lucila. Eu vou contar o livro Lucila em aula. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão, um simulado, mas na outra aula eles vão ver. Cara, Lucila é um livro espetacular. As pessoas começam, vão ler, mas Pablo é difícil, a linguagem é mais chata, é igual Iracema. Pô, cara, Iracema é que a linguagem é mais chata, assim, porque é do século XIX a linguagem, né? Mas a história, olha que louca a história, cara, e que espetacular. História de Iracema. Temos duas tribos ali, Tabajara e Potiguara. Aí um navio europeu chega nessas terras, que não era Brasil ainda, olha só, Luiz. E aí o cara vai se instalar na tribo Potiguara, porque ele quer colonizar todas aquelas terras. Então ele vai ser melhor amigo das tribos Potiguara, ele como um cara que é europeu. Martinho, o nome dele, ele vai dar um rolê pela floresta e se perde. Daqui a pouco, cara, no meio da floresta, ele olha assim, cara, lá na ponta tem aquela índia que ele acha linda, maravilhosa, tomando banho. E ele começa aquela coisa meio voyeur, espiando ela assim, cara. Só que ela, Iracema, ela era a índia mais, além de ser uma das autoridades religiosas da tribo, sacerdotisa da tribo, ela também era uma das maiores guerreiras. Cara, ela era triligada, então ela percebe que está sendo observada, finge que não vê no primeiro momento, e ela vai se aproximando do arco da flecha, quando ele menos espera, cara, ela pega e dá uma flechada nele. A flecha atravessa o ombro, na verdade, ele cai e ela pula em cima dele, para matá-lo. Só que quando ela vai matá-lo, ele dá um sorriso. Putz, aí ferrou, aí paixão à primeira vista, né? Aí ele dá um sorriso para ela e ela quebra a flecha que está cravada nele. Na cultura indígena, quebrar a flecha seria uma espécie de bandeira branca, de sinônimo de paz ali, né, de tratado de paz. Aí ele diz, por que quebras a flecha da paz comigo, guerreira? Guerreira indígena, guerreira, sei lá o que. Aí ela, de onde vens? E ele diz bem assim, eu vim de terras que eram dos teus irmãos e agora são dos meus, ou seja, matamos todos. E aí ele diz assim ainda, e vamos fazer a mesma coisa aqui. O que ela vai fazer? O que eu e tu fazemos quando a gente se apaixona. Ela vai ser idiota. O que ela faz? Ah, seja bem-vindo às terras do meu pai, às terras da minha tribo Tabajara, e do meu pai era quem? Ou seja, ele disse que vai matar todo mundo, e ela ainda diz, seja bem-vindo. Apaixonada, né, cara? Então, o que vai acontecer? Ela leva ele para a tribo do pai, para a tribo Tabajara, começa a curar ele, tratar ele com ervas, aquela coisa toda dentro da tribo. Nisso, o maior guerreiro daquela tribo, o cacique daquela tribo, era apaixonado por ela. Ele vê a cena e fica louco de ciúmes, cara. E aí chega ali e tenta tirar ele de casa o tempo inteiro. Diz, não, dá o guerreiro branco, ele é meu. Aí o pai da Iracema vai dizer, não, mas ele é meu convidado, ele está na minha casa. Então tá, ele foi convidado na tua casa, ele colocar um pé para fora da tua casa, tua cabana, né? Ele é meu, eu vou matá-lo. Cara, e agora como é que vai fazer para sair da tribo? O Martinho está em cárcere privado. Primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte, ele espera todo mundo dormir de madrugada e ele ainda está muito ferido, né? E foge no meio da floresta. A Iracema, ela acorda de madrugada para ver se ele está bem, percebe que ele não está ali e diz, pô, o que houve? Foi atrás dele, né? Tu imagina, se tu convidar alguém para dormir na tua casa, a pessoa de madrugada foge sem dar satisfação nenhuma, ou me roubou, ou fiz alguma coisa de errado. Cara, ela vai atrás dele na floresta. E aí a cena é maravilhosa, porque ela para ele na floresta, ele está perdido, não sabendo dali. E aí
Tá indo embora por quê? Aí ele explica que tem medo de morrer e tal, porque o cacique está atrás dele, que ela estava. Eles estavam fazendo o seguinte: eu vou até a cabana do meu pai e vou pegar um licor, que ela chama de licor da Jurema, que ele é alucinógeno e afrodisíaco ao mesmo tempo. Aí, nossa. E aí ele dá, aí ela diz, bebe esse licor, o que tu acha, se vai te ajudar ou não, e depois vida que segue, se quiser ir embora tu vai. Cara, ela dá o licor pra ele. E ele começa a viajar, ele fica chapadão, começa a lembrar, imaginar a cena dele na Europa, com a noiva dele e tal, daqui a pouco, Luiz, baixa o efeito alucinógeno, começa a subir o efeito afrodisíaco. Cara, e a cena é espetacular, porque olha como é que é a cena. Ela está um pouco distante dele, né? Tá ali brincando com uma arvorezinha, uma florzinha assim, e ele tá longe. E subiu aquele negócio, né? Cara, e aí ele vê aquela mulher ali e diz, cara, vou lá falar com ela. E segura ela pela cintura. Ela fica parada, ele segurou ela pela cintura, ela girou, ele girou ela e puxou e ela veio. Quando ela veio, cara, ele deu aquele beijão, mas sabe aquele beijo do sábado à noite, sabe? Aquele da pegada? Uhum. Exatamente. Cara, e aí, uma baita intimidade entre os dois ali, se é que tu me entende. Quando vai rolar algo a mais, ela diz assim pra ele, não, para, eu não posso. Só que não explica o porquê, ela diz que não pode. Ele diz, mas tudo bem, mas e agora o que a gente faz? Ela diz assim, não, eu te dou qualquer mulher da minha tribo, a mulher que tu quiser. E aí, o que ele responde, Luiz? O que tu responderia se ela dissesse, te dou qualquer mulher da minha tribo que tu quiser? Ele vai fazer o que todos nós homens fazemos. Não, muito Ou obrigada. seja, exatamente isso. Não, se eu não tenho tu, eu não quero mais ninguém. Ele responde. Todos os homens fariam isso. É verdade, amiga. É Todos isso que eles ele falam, não, responde. tem olhos apenas para ti. É, exatamente Fala isso só que ele contigo no fala. WhatsApp. Mas é exatamente isso que ele fala. E aí? O primeiro romântico. Boa! Vou ter que fazer uma foto do Romantino colocando o primeiro romântico. Martinho. Cadê aquela frase? O último romântico. O primeiro é ele. É. Ah, já postou. Que loucura, tio. Pensa, se o Rodrigo tivesse chegado aqui. Bom, resumo da obra. Cara, vai com uma criança. Ah! Bom, Colhi os stories. seguindo o livro então, pra gente finalizar essa parte. Acontece isso, ele acaba voltando para a cabana dela. Ficam juntos na cabana dela, na cabana do pai dela, na verdade. Daqui a pouco, ele percebe que não tem mais como fugir. Aí ele acena para ele, te acalma, meu irmão Calbi está chegando ali, depois ele te guia de madrugada pela floresta e tu pode fugir, ele vai te levar até a outra cabana que está instalada. Ele tenta fugir, não consegue, é cercado na floresta, tem que voltar. E aí, olha só a cena, aí a cena diz assim para ele, já sei como é que tu vai sair daqui. Olha como é um livro de cultura indígena, de fato mesmo, né? Ela diz assim para ele, a gente tem amanhã uma festa da entrada da lua das flores, entrada da primavera, vai todo mundo tomar o licor da Jurema. Está todo mundo drogado, né? Todo mundo chapado. Aí quando o pessoal tiver tomado o licor, tu foge pela floresta. E aí ele faz isso. Ela vai lá e entrega o licor para todo mundo, faz todo aquele processo, e eles fogem pela floresta. Quando eles chegam na metade do caminho, assim, na divisa entre as duas tribos, entre a tribo que ele está instalado e a tribo da Iracema, ele pega e diz assim para a Iracema, tá bem, muito obrigado. Tapinha nas costas dela. Ah, lembrando que ele já tinha coisado lá com ela, tá? Depois. Coisado. E aí, cara, quando ela leva ele até a divisa das tribos, ele diz pra ela, obrigado, minha amiga, valeu. Outra hora a gente se fala por aí. E ela diz, cara, não dá, não rola, não posso voltar pra minha tribo, vou ter que ficar contigo pra sempre. E ele, como assim? Eu era sacerdotisa, eu precisava manter virgem até o fim da vida. Se eu
no antigo virgem, se eu voltar para a tribo, eu vou ser assassinado. Vou ter que ficar contigo para sempre. Resumo da ópera, eles fogem juntos e tal. Bem romântico. Bem romântico. Eles fogem juntos, vão para outra tribo, a tribo inimiga da dela, aí fogem para uma cidade. Hoje tudo é grande, hoje tudo é Fortaleza, uma cidade chamada Messejana. Hoje é tudo grande Fortaleza. Eles fogem para essa cidadezinha, aí ele fica lá um tempo com ela fica grávida e ele sai para lutar, abandona ela e sai para lutar. Cara, aí já chegando no final do livro, tá? Ela tá quase morrendo ali, tá grávida e faz o parto sozinha. Cara, ela não tem mais forças para falar, pra te ter uma ideia. Só tá ela, um papagaio, a jandaia e um cachorrinho, já vi. Ela dá de mamar até para os filhotinhos do cachorrinho também, é uma loucura. Até que ela está quase morrendo, ele chega em casa, ela só entrega a criança para ele, o Moacir, o nome da criança, e cai desmaiada, uma semana depois ela morre. Moacir, por que o nome Moacir tem significado? Moacir quer dizer filho da dor. Dizem culturalmente que ele foi o primeiro brasileiro, culturalmente, que é ali a mistura entre o indígena e o europeu, tá? Bom, ela morre, ele vai para a Europa, depois volta 4 anos depois com um padre, com mais um monte de gente para colonizar o Ceará. Quando esse livro foi leitura obrigatória da URGS, a pergunta foi, qual era uma das perguntas, qual era o subtítulo do livro? Olha como eles são sacanas, né, cara? E aí a galera colocou, Iracema é virgem dos lábios de mel, coisa. Não, nada disso, era a lenda do Ceará. O subtítulo, porque culturalmente é a lenda de como iniciou o Ceará. Que louco, né? Mas a URGS sim faz essas questões assim. Decorado. Tem umas coisas nada a ver. As de música deles eu acho absurdo. É isso, gente. Fechamos por hoje. Eu vou te contar uma coisa. Conte. Uma das experiências mais loucas que eu tive, eu e meu pai, a gente estava fazendo um cruzeiro lá da Amazônia lá. Daí tinha uma oportunidade de tomar ayahuasca, né? E eu inventei de tomar, eu e meu pai. Eu fiquei viajando assim, há uns 3 dias passando mal. Tá, isso eu te dizer que eu participei de santidade e eu tomei por mais de um ano. É sério? Eu passei mal por 3 dias, sei lá, foi uma coisa muito louca. Em outro momento a gente vai ter que conversar mais sobre essas coisas. Foi uma coisa muito louca, assim. E eu participava aqui na cascata. É sério? Só que vem lá da Amazônia. Sim, eles preparam lá na aldeia indígena. E tem que preparar um monte de coisa, tem que cantar, caramba. Você não passou mal também? E ontem sobre...